Olá, já está pronta a última edição de Veja, que chega nesta sexta-feira à sua casa, se você for nosso assinante, às bancas e ao aplicativo para tablets e smartphones. Vamos então à capa dessa edição. Lula a um passo do abismo. Quem são e o que pensam os 3 juízes que vão decidir o futuro do ex-presidente, que poderá perder o direito de ser candidato ao Palácio do Planalto? Veja preparou um pacote de matérias sobre o julgamento do ex-presidente Lula, que está marcado para o próximo dia 24, pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Porto Alegre. Essas matérias serão apresentadas aqui no Última Edição pelo editor Silvio Navarro e pelo repórter Ulisses Campbell. Silvio, boa noite para vocês. Boa Eu queria noite. começar com você falando sobre essa enorme expectativa, do julgamento que deve abalar aí toda a próxima semana. Pois é, Nicole. Bom, são praticamente 15 páginas dedicadas a esse dia, ao dia 24 de janeiro, que vai marcar o futuro político do ex-presidente Lula. Será decisivo não só para ele, para a sua biografia, mas também, por que não, para o país, uma vez que ele já se declarou candidato à presidência da República, se a justiça deixar. Na capa de Veja dessa semana, Lula a um passo do abismo, tem 3 rostos destacados. E aí você acompanha aí na sua tela a reportagem de Brasília, 3 homens e um destino. Esses rostos são dos desembargadores João Pedro Gebran Neto, Leandro Paulsen e Vitor Laus. Justamente são eles que vão decidir o futuro do ex-presidente. Olha, Nicole, a reportagem ela traça um perfil desses 3 desembargadores e é justamente isso o que preocupa o ex-presidente Lula e toda a militância do PT, que seguramente estará lá em Porto Alegre. Há, inclusive, uma preocupação pelo acirramento dos ânimos. A senadora Gleisi Hoffmann andou falando algumas baixarias nessa semana, dizendo que se Lula for preso, inclusive, pessoas podem ser mortas, Mas, retomando, voltando a esse perfil, as decisões desses 3 desembargadores, que são discretos, eles não gostam de dar entrevista, eles não gostam de posar para fotografias, enfim, eles só falam mesmo nos autos. Dos 113 condenados pelo juiz Sérgio Moro, o juiz da Lava Jato, apenas 5 conseguiram reverter a decisão no TRF4, portanto, o prognóstico não é muito animador para o presidente Lula, ex-presidente Lula. E, Ulisses, um personagem também principal nesse próximo dia 24 é o advogado do ex-presidente, Qual é a estratégia que a defesa está preparando? Bom, o advogado Cristiano Zanin, que defende o ex-presidente Lula, ele basicamente tem 2 estratégias. Uma que é uma estratégia que ele vem adotando ao longo de todo esse processo, que é desqualificar o juiz Sérgio Moro, dizendo que ele não foi imparcial. E também investir muito naquela questão que ele bate muito na tecla de que não há provas irrefutáveis de que o ex-presidente Lula se beneficiou de dinheiro desviado de contratos da Petrobras. O mais interessante nisso tudo é que, além de ser a última defesa oral que o Zanin fará do Lula nesse processo, no caso do triplex lá do Guarujá, ele tem apenas 15 minutos para fazer essa defesa. Então existe assim, ele vai ter que ser muito conciso nessa defesa, ele costuma ser um pouco prolixo. Então assim vai ser um grande desafio resumir em 15 minutos a defesa dessa acusação que é bem séria. Mas a defesa também está preparando uma manobra, para tentar driblar só esses 15 minutos que eles têm. Cada réu, na verdade, tem 15 minutos. No total, são 7 réus. E um desses réus é o Paulo Okamoto, o ex-presidente do Instituto Lula. Como ele já foi absolvido em primeira instância pelo Lula, e ainda assim o Ministério Público recorreu dessa sentença que o absolveu, a estratégia é que o Okamoto, que nomeou 2 deputados federais, use esse tempo que ele tem para se defender, para fazer elogios ao presidente Lula, exaltar a biografia do presidente Lula, como uma tentativa desesperada de tentar convencer uma tentativa desesperada de fazer com que os 3 desembargadores se convençam da inocência do Lula.
E como que está o ex-presidente diante de todo esse processo? Durante essa uma semana de apuração, o que você descobriu a respeito disso? Ele tem feito atos públicos, ele tem comentado, ele está aparentemente tranquilo, mas ele liga muito para os advogados para saber o que pode acontecer. Ele pergunta, ele passou a querer entender muito dessa questão jurídica, ele fica perguntando coisas sobre o processo, perguntando o significado de alguns termos, como jurisprudência, que ele não sabia o que é, ele tem se inteirado. Ele também tem sido visto em São Bernardo do Campo em momento de descontração, frequentando bares, com amigos também, em momento de tranquilidade. E é possível que ele seja preso nesse dia 24? Então, existe uma expectativa muito grande, mas tanto o Ministério Público Federal quanto o TRF4 já soltaram notas dizendo que não vai ser pedida a prisão imediata. O que vai ser pedido, que o procurador, que representa que vai fazer as acusações, o que ele certamente vai fazer é pedir o aumento da pena, que de 9 anos e 6 meses já imposta ao Moro, na primeira instância. Ele vai pedir que essa pena seja aumentada e que a sentença seja cumprida, mas preso imediatamente está praticamente 100% descartado. Perfeito, obrigada, Ulisses. Eu volto com você, Silvio, porque a edição dessa semana também tem um material especial sobre a tragédia da Boate Kiss, que completa 5 anos no próximo dia 27. Você foi até Santa Maria, né, e entrou dentro da boate depois desses 5 anos. Isso. Bom, a Veja enviou uma equipe num projeto multimídia para a cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, com uma equipe de vídeo, uma equipe de fotografia, as imagens são do Johnny Roriz, e também produziu conteúdo em texto. São 10 páginas na edição dessa semana. A ideia, Nicole, era ir a Santa Maria para mostrar que a Boate Kiss, que foi o palco da segunda maior tragédia brasileira em número de mortos há 5 anos, é um caso de impunidade. É quase a cara do Brasil, né? 242 mortos, a Polícia Civil responsabilizou 28 pessoas, indiciou 16, mas até hoje, com exceção de 3 bombeiros que foram julgados por um tribunal militar, ninguém foi punido, né? Então a ideia era mostrar que a Boate Kiss é um caso de impunidade mesmo no Brasil. E a equipe de Veja conseguiu entrar na boate, visitar os escombros, né? Um lugar escuro, lembra muito um beco escuro, mas ainda está tudo lá, né? Os restos de fuligem pelos cantos, do forro ainda despenca pedaços daquela espuma que produziu uma fumaça tóxica e asfixiou e matou muita gente. As imagens são duras e com certeza toda a equipe saiu de lá com um nó na garganta, né? E além do texto, então, tem esse mini documentário, né, que será disponibilizado no site de Veja e também nas nossas redes sociais. Então, se você quiser acompanhar, estará disponível para vocês esse mini documentário. E, Silvio, para além dessa questão da impunidade, também vocês conversaram, né, com as pessoas cujas vidas foram brutalmente afetadas por essa tragédia. Foram estraçalhadas, né? A nossa equipe entrevistou tanto pais e mães e familiares que perderam seus filhos, quase todos ali na casa dos 20 anos, alguns menos. Entrevistou sobreviventes, entrevistou também delegados, autoridades, muita gente cuja vida mudou depois da Kiss. Mas é dos pais das vítimas que vem ali um grito de indignação e uma briga com o Ministério Público gaúcho, especialmente com os promotores que investigaram o caso em Santa Maria. Porque os pais acusam os promotores que atuaram no caso de uma espécie de um conluio, de terem sido coniventes com todo o processo que antecede um incêndio, com o rebaixamento do teto da boate, com a instalação dessa espuma de poliuretano, que, como eu disse, virou uma fumaça tóxica. Então, os pais partiram para cima mesmo, revoltados contra os promotores. E os promotores
acabaram processando esses pais por calúnia, por difamação, porque não queriam que seus rostos estivessem estampados nas ruas da cidade, na fachada da boate. Então, sobretudo, como você lembrou bem do vídeo, é um documentário de 11 minutos. Mais uma vez, queria convidar vocês a acompanhar. Está disponível em veja.com e também nas nossas redes sociais. Você nota esse grito de indignação, essa queda de braço com o Ministério Público. É um caso bastante difícil, viu, Nicole? Que, como eu falei no começo do programa, dá um nó na garganta. E depois de toda essa apuração, é possível que ainda algo seja feito contra essas pessoas? Do ponto de vista, alguns casos ainda correm na esfera civil, na esfera administrativa, mas do ponto de vista do homicídio, somente 4 réus ainda podem ser punidos. São os 2 donos, ex-donos da boate, e 2 músicos, inclusive um deles o que acendeu aquele sinalizador no palco durante uma música, né, durante a apresentação, que acabou culminando no incêndio. No entanto, esses 4 réus, se fossem julgados hoje, seriam julgados por homicídio culposo e não mais por homicídio doloso, né, que é quando você tem a intenção de matar e quando o tempo de cadeia é muito maior. Para finalizar, essa mudança no enquadramento de culposo para doloso, algo que o Ministério Público ainda recorre e que foi decidida por 4-4 num empate, num julgamento em dezembro, fará com que esses 4 não sejam levados a júri popular. Perfeito, obrigada. E as páginas amarelas dessa edição destacam a entrevista de Danusa Leão ao repórter Eduardo Filho. Dizer não é fácil. A colunista admite que não sabia o que era assédio quando escreveu um texto sobre o assunto e colheu críticas universais, mas sustenta que a mulher quase sempre pode controlar essas situações. Silvio, Ulisses, muito obrigada pela participação de vocês. Obrigado, Nicole. Obrigado. E uma ótima leitura para você. Até a próxima.